Nós vamos orar, irmãos. Nosso irmão Marcelo vai estar com o encargo da palavra e os havidos estarão comigo com a ajuda do Senhor. Amém? Senhor, mais uma vez, entregamos esse momento nas Tuas mãos, pedindo a Ti que tome esse ambiente, venha cingir nossas mentes, repreender também todo o levante do inimigo e nos fazer, Senhor, na exposição da Tua palavra, sermos edificados na Tua presença. Concede-nos um coração voltado para Ti e que o Senhor capacite tanto quem fala quanto quem ouve, porque, como diz a Tua palavra, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Confiamos em Ti, Senhor. Esse é um trabalho Teu. O Senhor está edificando a Tua casa. Bendito seja o Teu nome. Amém. Amém, Marcelo. Somos um. Amém, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Não sei se ainda há irmãos no subsolo. Jaque, irmão no subsolo ainda para subir. Então, quem tiver no subsolo, que não tiver tendo alguma atividade lá, a gente pede que pode subir para podermos iniciar aqui a reunião, tá certo? O propósito hoje, irmãos, com a ajuda do Senhor, é tocarmos um pouco. Semana passada a gente ruminou e isso ficou muito rápido. E a gente acabou não lendo os versículos e com isso a gente perde muito da palavra que deveria ter sido completada e não foi. Então, o propósito hoje é podermos falar mostrando os versículos, né? A gente falou da questão da viúva, mas não mostrou os versículos, e a gente vai vendo na palavra que é muito mais claro, muito mais criterioso do que nós imaginamos ser. Então, dando continuidade então àquele falar sobre a questão de finanças, agora com o nosso foco em a quem deve ser ofertado, a quem a Bíblia indica que são pessoas que precisam que a igreja oferte, e esse ponto está muito claro na Bíblia, a gente precisa abordá-lo com o critério que a Bíblia aborda, certo? Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu estava sentado ali e senti um eco diferente. O nosso som está numa fase de mudança aí, né, Décio? Aí tá tendo uns ajustes. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3. Timóteo 5, do 3 a 16. Primeiro Timóteo. Na semana passada nós abordamos o critério
que se deve usar para ofertar as viúvas, né? Nós falamos que a Bíblia fala da viúva que é verdadeiramente viúva, segundo o critério bíblico. Então, a Bíblia, ela coloca alguns itens específicos, os quais devem ser considerados para... Aqui é uma oferta, não quer dizer que você não possa chegar e ofertar para uma viúva, não é isso. Aqui está falando de uma viúva que precisa ser assistida pela igreja. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele normatiza o assunto, né? Ele diz aqui como que tem que ser feito, como é que eu devo fazer, e é isso que nós vamos ler aqui sobre as viúvas verdadeiramente viúvas, é o que o texto diz. Vamos ler então? Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva sem filhos, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo e espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia, entretanto a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aí ele diz assim, se você vai escrever uma viúva para essa assistência, ele diz assim: não seja escrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado os filhos, me ajuda aí, exercitando hospitalidade, lavando aos pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra, mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, o nosso texto aqui, o foco é falar sobre as viúvas que devem ser assistidas, ou de acordo com o texto repetido pelo menos 2 vezes aqui, as verdadeiramente viúvas. Vamos orar e pedir a Deus que nos socorra aqui, nos ajudando a falar e a ouvir a palavra. Amém? Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, nos curvamos na Tua presença para poder escutar a Tua voz. Nos ilumine nesta manhã, nos fazendo ver aquilo que o Senhor nos quer ensinar nesta manhã. Que Teu Espírito Santo nos leve a tocar em Cristo, tocarmos no Espírito da Tua palavra e ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Passa à nossa frente, Senhor. Em nome de Jesus, nos ilumine, nos capacite e nos conduza com graça aqui nesse momento, transmitindo graça tanto a nós que vamos estar falando, como a nós que vamos estar ouvindo. Nos ajude em nome do Senhor Jesus. Amém. É interessante que, ainda que talvez a gente tenha um costume em vir aqui na frente, e toda vez
parece que é a primeira, e aí você vê a gente falando talvez com uma certa facilidade, mas no interior às vezes as ideias somem e a gente fica sem saber o que vai fazer direito e começa a tremer, mas é bom que trema para que dependa do Senhor. Amém? Vamos ler também Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Versículo 1. Olha o que está dizendo aí. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. Não é nosso foco centralizar nisso, mas observe, novamente nós dizemos, esses que foram escolhidos aqui, o objetivo deles era distribuir, vamos dizer assim, a cesta do amor com as viúvas. Tinha um trabalho na igreja de Jerusalém, tinham muitas viúvas lá, porque a igreja era grande. Numa pregação de Pedro se converteu 3.000, não foi isso? Numa outra pregação 5.000. Então só aí você tinha talvez muito mais de 10.000 pessoas reunidas ali em Jerusalém. A gente não tem esse número exato, mas dentre essas pessoas tinha lá algumas viúvas, que eram as viúvas dos... Aqui falam que é judeus gregos, não é isso, Lu? Helenista, né? Judeus que eram gregos. Elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. E aí o que acontece? Os discípulos vão lá e se queixam aos irmãos: olha, as viúvas aqui, elas estão sendo esquecidas na cesta do amor, na assistência que vocês estão dando. E os apóstolos em comunhão falam ali à comunidade cristã, dizendo: não é lícito, não é adequado que nós abandonemos o ministério da palavra e a oração para poder servir as mesas. E quando chegamos ali em Timóteo, é como se o Espírito Santo, ele quisesse colocar um critério maior para que houvesse essa assistência. E, irmãos, a igreja, na verdade, o próprio Senhor, ele é muito criterioso naquilo que ele faz. Você sabe que na Bíblia houve 2 multiplicações dos pães, não é verdade? E o próprio Jesus fala àquelas pessoas que, num determinado momento, que alguns estavam vindo a ele porque comeram pão e se fartaram. Você lembra desse versículo? Então, hoje, esse assunto também pode ocorrer. E é por isso que a Bíblia, então, ela fala como deve ser a assistência ou distribuição de ofertas às viúvas. Se você vai fazê-lo, e aí, então, 1 Timóteo capítulo 5, 13 a 16 é escrito para trazer um critério, entendeu? Para mostrar como que deve ser feito. E eu não vou abordar tudo, mas eu queria passar pelo texto aqui agora de 1 Timóteo 5 com mais calma e notar o que é que o apóstolo está falando aqui. Às vezes nós pensamos assim, que basta ter uma necessidade que a gente pode ir fazer. A Bíblia vai mostrar que não é assim. Não basta ter uma necessidade, é preciso ter critério para atender esta demanda dessa necessidade. Por que isto? Porque senão nós criamos um caráter, nós alimentamos um caráter que tem na carne humana, que diz assim: alguns
andam no vosso meio de forma desordenada, isso está lá, se eu não me engano, em 1º ou 2º Tessalonicenses, e não querem o quê? Trabalhar. Olha só, na igreja do Novo Testamento, nas cartas de Paulo, tinham pessoas lá, não era uma situação generalizada, mas tinha crentes lá que não queriam o quê, irmão? Trabalhar. Nossa! E queria fazer o quê? Lembra do texto? Não. Não é o texto que fala lá da viúva. A Bíblia diz que eles queriam se meter em negócios de outrem. Eles não trabalhavam e ficava de porta em porta. Ô irmão, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E esse pessoal parece que era aquele que chegava lá no horário de meio-dia. Chegava lá, ô irmão, vim ter comunhão com você. Do 11h59. Horário bem inadequado, né? Mas Jesus falou: vocês vieram ter comunhão comigo porque vocês comeram pão e vos fartastes. Jesus não tinha medo de falar as coisas. Ele não tinha medo, por exemplo, da igreja ficar vazia. Não tinha medo. Ele falava o que precisava ser falado. E as pessoas que o seguiam porque via nele, foram conquistadas, foram capturadas no seu coração. E Paulo escreve baseado nesses princípios aqui agora, mostrando como que deve se tratar o assunto da viúva. E observe, uma vez eu vi Chico falando e ele disse assim: Deus tem uma queda por viúva e por órfão. Vocês ouviram Chico falar isso? Tem uma queda por viúva e por órfão. Por quê? Porque viúva e órfão, sobretudo aquelas que estão nesta condição desse texto que nós vamos ler aqui, são pessoas que não têm qualquer amparo. Imagina o órfão. Então, eles encontram em Deus a sua esperança e o seu recurso. E Deus diz na palavra que Ele cuida da viúva e dos órfãos. Ele tem amor especial por eles. E, portanto, a igreja também deve atender essa demanda. Mas não sem critério. Tem critério. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem o quê? Me ajuda aí. Me ajuda aí que eu não estou enxergando direito não. Esse aqui eu estou brincando, eu estou enxergando, mas você vai me ajudar. Mas se alguma viúva tem o quê? Pode falar alto. Filhos ou neto. Tem algum aqui que é neto de uma viúva? Tem, eu sei que tem. Ou filhos, primeira geração. Aqui está falando da primeira e da segunda geração. Presta atenção, filho e neto. A palavra aqui é para vocês. Viu, Noemi? Está cuidando da vovozinha? Olha ela ali, ó. Eu não vou lhe entregar não, viu, Macreusa? Eu não vou lhe entregar não. Ontem eu estive lá e fiquei sabendo ali de um negócio, mas é só com a gente aqui, hein, Décio? Tudo bem. Noemi está cuidando da vovozinha? Tá mesmo? Tá, irmã Creuza? Bom, aqui diz aqui, ó: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercitar a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. O que é que a Bíblia está dizendo aqui, irmão? A Bíblia está dizendo o seguinte: que o neto e o filho deve cuidar da sua vovozinha, da sua mãe, no caso também. Amém? Então, você vai aqui afunilando aqui. Você vai colocando um crivo de cuidado. Se esta viúva, então, Noemi, essa palavra hoje é muito para você, viu? E os filhos também. Olha, tem filhos ou netos, eles devem cuidar do assunto.
para que essa vovó ou esse pai, ou daqui está falando da viúva, essa mãe, ela não venha estar necessitando do atendimento da igreja. Se precisar, a igreja tem que estar pronta, mas a prioridade, aqui está falando de uma hierarquia, a prioridade do cuidado é dos filhos ou netos. Estou falando alguma coisa errada aqui? Se eu tiver, me ajude, viu? Pode passar rasteira. Cadê os capoeiristas? Vamos lá. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, novamente ele chama a atenção, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, e não tem amparo, e espera em Deus, e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Aqui o apóstolo Paulo começa a falar do assunto da piedade. Então, ela não apenas precisa ser viúva, mas tem que ser uma viúva piedosa. Tem que ser uma viúva piedosa. Aqui nós não temos muitas viúvas, não. Me lembro de Anete, que é a viúva mais nova. Me lembro de Malvina. A senhora é viúva? Irmã Creuza? As viúvas aqui, levanta a mão aí, por favor. Irmã Maria, viúva recente ali, irmã Alvina. São poucas viúvas, né? Graças a Deus. Os maridos estão todos vivos aí. Guarda os maridos, Senhor. Conserva os seus servos aí. Tem poucas viúvas, mas aqui ele está dizendo que se ela tiver filhos ou netos que cuidem, eles devem assumir essa responsabilidade. Amém? E ela deve ser uma viúva piedosa, que busque ao Senhor. E aqui embaixo, irmão, ele vai falar uma coisa linda, maravilhosa. Entretanto, aí ele fala do oposto. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então, graças a Deus, não é o nosso caso. Já viu aquela viúva sirigaita? Deus nos livre. Se entrega a prazeres. Em nome de Jesus está repreendido. Graças a Deus não é esse caso. Mas aqui Paulo escreveu que tinha esse caso lá. Nossa carne não está imune, porque a carne é a mesma. A imunidade para a carne é experimentar a crucificação com Cristo, não é isso? Aí você mata todos os germes, acaba. Então, Paulo escreveu que lá, quando escreveu esse assunto lá, tinha o risco. Ele disse assim: entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Paulo estava vacinando. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, esses filhos e netos devem cuidar dos seus, da sua viúva ali, seu pai. Aqui está abordando a mulher, que é a mãe, mas está dizendo que os filhos vão ter cuidado. E lá na frente ele vai dizer por que isso. Por que eu tenho que fazer isso? Há uma razão. Se os filhos não têm feito isso, têm negado a fé e é pior do que o descrente. Fala bem alto isso, viu, filho? Se você não tem cuidado do papai, da vovó, a Bíblia diz que você tem negado a fé e é pior do que o descrente. Me desculpe, eu não estou aqui para fazer um discurso politicamente correto. Não estou aqui para fazer um discurso: ô irmão, você falou aquela palavra, o irmão ficou chateado. Se foi a palavra de Deus, ele vai continuar chateado. Agora, se foi eu que magoei, eu tenho que estar disposto a reconhecer qualquer falha, porque a palavra de Deus deve nos cutucar, deve gerar transformação em nós. Eu imagino João no deserto, quando ele olhou para aqueles fariseus, aqueles homens tudo lá, ele disse: raça de víboras, e gritou bem alto: quem vos induziu, hein? Então, mas eu não estou chamando ninguém aqui de raça de víboras não, viu? Vocês são servos e servas do Altíssimo. Por favor, o irmão não chamou, quem chamou foi João, não foi eu. Então, e foi aquele pessoal lá. Vamos seguir?
não seja escrita, senão viúva que conte ao menos quantos anos? Olha só, Paulo está dizendo aqui até uma idade. Não seja escrita para essa assistência dessas viúvas. Eu estou falando com você, irmão, mas você não imagina. Eu vou contar só um pedido que aconteceu conosco, que estamos ligados aqui à responsabilidade, também envolve a questão financeira. Teve um pedido inusitado. Uma irmã, essa aí nem era viúva. Se fosse viúva, a gente não ia dar, imagine se fosse. Olha o pedido dela. A filha, no interior do estado, recebeu um terreno. E ela, a filha jovem, irmão, não tinha problema de enfermidade, não. Ela pediu uma oferta à igreja para ajudar a capinar o terreno. O que é que você achou disso? Irmãos, eu queria uma oferta para ajudar a capinar o terreno. Irmão, o pessoal tudo jovem, cheio de gordura para queimar. Uma enxadinha não faz mal a ninguém, não. Você acha o quê? Que a gente poderia pegar do tesouro da igreja? São pedidos assim, irmão, que a gente pensa que... irmão, a gente disse, irmã, não podemos atender essa demanda. Ela já recebeu o terreno de graça. Vá capinar o teu terreno, criatura. Você está entendendo como é a carne humana? E eu não estou dando nome aqui não, para a pessoa não ficar chateada, não. E a pessoa, graças a Deus, não está nem aqui. Não porque ela não está aqui, que ela poderia estar. Servo de Deus é bem-vindo. O que a gente precisa tratar é com a carne. Tem critério para ofertar, tem que ter cuidado. O terreno, a gente pediu para a irmã, com a filhinha e o filhinho, o genrinho dela, bonitinho, que eu não sei nem quem é, viu? Capinarem lá seu terreno. Vá, meu filho, capinar, não perca não, viu? Não seja escrita viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, e o critério vai afunilando. Você percebe? É um critério, está afunilando aqui. Depois disso aqui, eu quero saber que viúva vai ficar. Vai ficar algumas viúvas, certamente. Esposa de um só marido, seja recomendada, olha a palavra de Deus, seja recomendada pelo testemunho de quê? Eita, viúva linda, viu? No bom sentido espiritual, seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Me ajuda aí. Tenha criado os filhos, exercitado hospitalidade, socorrido o quê? Aos atribulados. Não, eu atropelei aí, né? Vamos lá, me ajuda aí. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado os filhos, exercitado hospitalidade, lavado aos pés aos santos. Tu sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Todos sabem aqui o que é lavar os pés? Que viúva, viu, irmão? Essa viúva aqui é mais que padrão FIFA, viu? Lavado aos pés aos santos. É aquela viúva que tem um cuidado maravilhoso com todos os irmãos. Você sabe aquela viúva quando você chega na reunião, ela lava os seus pés. Jesus lavou os pés dos santos. Essa aqui é a mesma atitude de Cristo. Ao lavar os seus pés,
ela te prepara para uma nova caminhada. Ela ministra. Lavar aos pés é aquela pessoa piedosa, aquela pessoa que tem um olhar diferente. Graças a Deus nós temos irmãos assim aqui, que lavam os pés dos santos. A viúva, para ser escrita, ela precisa ter essa qualidade. Precisa ser uma pessoa que ama a igreja e quer o bem dela. Essa está qualificada. Essa que lava os pés. É aquela que chega para você e diz assim: e eu não quero mencionar nomes para não ser injusto. Socorridos, atribulados, que viveu na prática zelosa de boa obra, mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Não há nada errado em casar-se. Não há nada errado. Se ela é viúva, o seu relacionamento anterior terminou por conta da morte do seu esposo, e ela tem o direito de casar-se. Mas aqui diz a Bíblia que elas se tornam levianas contra Cristo. Isso é uma espécie de apostasia. É negar a piedade, é negar a fé. E a Bíblia está condenando isso. Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes. Você não consegue enxergar Cristo nessas pessoas. Ele está dando a parte contrária. Essas viúvas não devem ser assistidas, não devem ser atendidas nas suas demandas, porque não tem um testemunho adequado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não tem maldade nisso, é o critério bíblico. Falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Olha o que ele está falando. Está vendo que não é questão de casamento? Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada quem? A igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Os irmãos entendem qual é o assunto? A igreja tem um foco, e ela não pode perder o foco com aquilo no qual não deve estar. Ela deve focar na sua assistência, nos que são órfãos verdadeiramente, e naquelas que são viúvas segundo o padrão da palavra de Deus. E esse padrão, você concorda comigo, é um padrão elevado, né? O padrão é alto. Mas está na Bíblia? Eu tirei alguma coisa que não está na Bíblia aqui? Está na Bíblia. Eu não sei se você já considerou esse texto aqui, se você alguma vez havia pensado sobre ele, mas está dizendo que precisa ter critério mesmo na oferta com a viúva. Irmão, agora veja só, eu estou partindo desse pressuposto, desse ponto aqui, que é da viúva, porque nós falamos isso na semana passada e não demos esse fundamento. Se a Bíblia está falando de forma tão criteriosa sobre a questão das viúvas, imagine o restante. Imagine o direcionamento, porque a questão das viúvas e dos órfãos é um tema extremamente sensível. Você percebe? É sensível na Bíblia. Então, o que é que a Bíblia está dizendo? Olha, neste tema que eu entendo ser de extrema relevância e que eu
tenho um sentimento forte e amo as viúvas e os órfãos, eu tenho um critério, portanto vocês não devem fugir ao outro, um critério de vocês para fazer qualquer coisa da maneira que vocês pensam que deve fazer. É isso que a Bíblia está dizendo. Não devemos fazer de qualquer forma. Então, está dado, creio aí, um fundamento bíblico sobre como devemos proceder no que toca às viúvas. Amém? Se tiver dúvida, volta ao texto e aí pega aqui, ó. Esse critério, vamos lá, batendo, e você vai ver se estamos fazendo o assunto de forma bíblica ou não. Agora, eu queria ler para finalizar esse assunto que concerne as viúvas, Tiago 1:27. Vou ler aqui no celular que eu acho mais rápido. Tiago 1:27. O que é que tem aí? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então, você quer ter uma vida de acordo com o padrão bíblico que agrade ao Senhor, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Essa, segundo Tiago, porque Tiago precisou escrever da diferença entre fé e obras, e ele está mostrando que se você tem uma verdadeira fé, você vai exercitar esse cuidado com os órfãos e com as viúvas. Então estamos falando da aplicação das finanças. Isso diz respeito a você fazer diretamente para a viúva, ou você fazer via gasofilácio para que essas necessidades sejam atendidas. Agora, vamos falar, irmão, vamos ler Lucas capítulo 8. Veja bem, nosso Senhor teve um autor que escreveu um poema, parece que é um poema, ou um pensamento acerca de Cristo. O Senhor Jesus, ele viveu... Qual a idade o Senhor viveu sobre a terra? 33 só? 33 e meio, não? 33 anos e meio, mais precisamente. Durante 30 anos, ele teve uma vida oculta. Durante 30 anos, você não tem muito relato acerca daquilo que Jesus estava fazendo. Seu ministério estava sendo gestado ali naqueles 30 anos. De alguma maneira, irmão Delson, acho que foi irmão Delson, ou um outro irmão desse aí que fala a palavra, diz que para cada ano de ministério, ele exerceu o seu ministério 3 anos e meio. Para cada ano de ministério, ele preparou-se durante 10 anos. Mais ou menos. Que preparação boa, hein? Uma vez, irmão Christian falou sobre um treinamento para líderes e irmãos que falam a palavra. Ele disse: quanto tempo, essa pergunta foi levantada, quanto tempo se leva para preparar uma mensagem? E ali ele falou, mais ou menos 10 anos. Que maravilha! Até 10 anos para ele diz, até 10 anos você ainda é um novo convertido. Então, durante esses 30 anos, Jesus estava oculto. Jesus estava escondido. E agora ele começa o seu ministério. Não vamos abordar aqui de forma nenhuma, não será possível, claro que não.
abordar plenamente o ministério de Jesus. O que eu quero abordar é uma questão que eu considero importante. Como você já imaginou como o ministério de Jesus era mantido? Porque Jesus precisava comer. Ele tinha um corpo humano, não? E depois que ele pegou ali, chamou os 12 para estar com ele, a família aumentou. Porque ele encontrou Pedro. Pedro estava pescando, não é isso mesmo? Pedro estava lá pescando, ele disse: vem e eu te farei pescador de homem. E o pessoal tinha uma visão tão gloriosa de Jesus, que a Bíblia diz que eles largaram tudo e o seguiram. Mas fica uma pergunta: como era que Jesus ia ser mantido, irmão? Como funcionava a questão das finanças? Você já se perguntou? Numa determinada ocasião, ele vai ter a Páscoa com seus discípulos, e ele diz assim: vá, fala com um lá, não me lembro, não dá o nome de quem foi, né? Ele diz: vá a tal lugar e você vai encontrar tal pessoa, e ele vai te mostrar um salão onde vai se fazer a Páscoa. Olha que coisa maravilhosa. Já está nessa fé, Léo? Está ali com seus discípulos, e pega um dos discípulos e fala: ah, João, vamos ter a ceia do Senhor. Vai te encontrar lá um rapaz que você não conhece, você nunca viu ele, e ele vai te conduzir a um salão onde vai se preparar a Páscoa. Esse é o nosso Senhor. Glória a Deus. Às vezes era assim. Você lembra daquele animal de carga que carregou o Senhor na entrada de Jerusalém? Irmão, Deus preparou aquele jumento, né? Para aquela ocasião. E quando o homem chega lá, irmão, a Bíblia diz que não é por força nem, mas pelo meu. As coisas de Deus são assim. Aí chegou lá, tá o jumentinho lá. O que é que o homem fala com o dono do jumento? Alguém lembra do versículo? Ninguém lembra? O Senhor precisa dele. Glória a Deus. Você já ouviu Jesus dizendo isso? O Senhor precisa. Aí o que é que ele faz? Mas se o Senhor precisa, pode levar. Ninguém conhecia ninguém sabia de onde veio, nem para onde ia. Ele só ouviu: o Senhor precisa dele. Vamos ler agora Lucas, com esse ponto de vista aqui. Vamos ler agora Lucas 8. Aconteceu que, depois disto, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Está vendo aqui? A companhia estava junto. E tinha os agregados também, que estava por aí. Aquele pessoal que não viu direito, mas eu quero ir também. Eles iam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino. Não é isso que diz aí? Anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, não é isso? E de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Aqui a sua pregação começa a gerar frutos. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, fora libertada. Glória ao Senhor. E uma pessoa libertada, que foi salva por Jesus, ela quer oferecer a Ele tudo o que tem. Essas mulheres aqui, elas tiveram um posicionamento singular, irmão. Da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa. Você sabe quem era Cusa?
O texto diz aí, procurador de Herodes, ele estava cheio da bufufa. Cusa estava cheio de grana. Aqui também fala de quem? Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus. Você já viu isso aqui na Bíblia? Essas mulheres haviam sido ganhas por Jesus. Você não tem um versículo na Bíblia de Jesus pedindo que as pessoas deem coisas para ele. Você já viu isso? Ô Susana, estou precisando aqui de um pão hoje, olha, está com 12 discípulos aí. O rapaz que faz o feijão precisou de calabresa, charque, tem que ir ali no açougue do Mané comprar um charque. Vai faltar, será que... Susana, manda uma grana aí, Susana. Não tinha esse pedido. Não tinha esse pedido. Mas essas pessoas que viram o Rei da Glória, elas enxergaram na obra que ele estava fazendo, que aquilo era o que estava no coração de Deus, e elas também foram alcançadas por este amor. E o que fazer quando nós fomos alcançados por esse amor, se não devolver com tudo o que temos, com tudo o que somos, para a sua honra e para a sua glória? E aí o texto diz assim, ó: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Irmãos, eu não encontrei, mas não quero dizer que não tenha, entenda, outros versículos que falem de onde vinha o recurso para Jesus se manter aqui nos evangelhos. Aqui, eu não estou dizendo que não tenha não, entenda, tá? Eu estou lhe dizendo é que Deus abriu os olhos de algumas mulheres, e em determinados momentos elas têm uma perspicácia, um olhar. A mulher é que vai ver, olha, esses detalhes. Jesus, como é? Vai acontecer isso? Como é que vai ser? Esses discípulos todos, e a turma gostava de ir lá para a casa de Maria, Marta e Lázaro, né? Betânia. E vai ter um café lá. Como é que vai ser o café? Às vezes a gente vai para o café e a gente nem pergunta como é que chegou lá o café. Às vezes a gente vai para o café, a gente não procura entender se aquela casa tem gás. Às vezes a gente vai para o café, a gente não sabe nem como é que está a geladeira do irmão. Como é que está a geladeira? E aqui você tem o mestre dos mestres. Ele está pregando o evangelho de aldeia em aldeia, e o Senhor o está suprindo. E ele usou, aqui fala de Susana, fala de Maria Madalena, da qual saíram 7 espíritos malignos. E aqui fala de Susana, e não apenas elas. A Bíblia diz assim: havia muitas outras mulheres. Você já percebeu isso aqui? A bola aqui está com as irmãs. A bola aqui está com as irmãs. Essa Maria Madalena, se eu não me engano, é aquela que primeiro viu o Senhor quando Ele ressuscitou. Era um amor, uma paixão, era algo celestial. Elas haviam sido tocadas por esse amor maravilhoso. E embora fossem pessoas, algumas delas de nobre posição na sociedade, elas diziam: eu encontrei alguém mais nobre. Eu encontrei alguém mais nobre. Eu quero servir com tudo que eu tenho. Eu quero dar minha vida para Ele. E aí, desta forma, irmão, o ministério do Senhor Jesus era mantido. Entendeu?
sempre de forma milagrosa. Aí a gente quer fazer a obra de Deus e a gente quer ficar olhando o homem. A gente quer fazer a obra de Deus, e eu lhe digo aqui, irmão, Jesus, ele é tão maravilhoso, tão espetacular, tão extraordinário. Você sabe que Judas era ladrão, a Bíblia diz isso. Não estou colocando apelido em Judas, o adjetivo que a Bíblia não tenha falado. Você sabe que Judas era ladrão. Você sabe quem Jesus deu para cuidar do gasofilácio? Você não sabe não? Não sabe quem cuidava do gasofilácio não? Irmão, que Deus é esse, irmão? Você pegaria um ladrão, porque Jesus sabia que ele era ladrão. Jesus é o Senhor dos senhores. Você pegaria uma pessoa que você sabe da índole dele e diz assim: toma aqui as contas. Toma aqui as contas da igreja. Você pegaria? Jesus fez. Desafiador, não? Tremendo. Porque Jesus queria provar o coração de Judas. Jesus queria atraí-lo a ele mesmo, mostrando as suas fraquezas. A Bíblia diz que Judas tirava da bolsa o que era posto lá. Lembra daquela mulher que derramou um vaso de alabastro? Lembra? Aquilo valia quantos denários, Jorginho? 300? 300 denários, me parece que é um ano de um trabalhador. Um ano. Os olhos de Judas, quando ela derramou aquele denário no Senhor, os olhos de Judas o que é isso? Que desperdício! Você vê onde estava a visão de Judas? A visão de Judas estava no dinheiro, mas Jesus estava olhando o coração. E Deus, na pessoa de Cristo, viu que Judas era ladrão, mas ele disse: eu quero dar chance a ele, eu quero que ele se arrependa. Jesus não tem problema, irmão, com dinheiro. É por isso que Paulo chegou nesse nível. Ele disse assim: eu tanto sei estar abastado, como passar fome. O seu olhar não está nisso. O seu olhar está nele. O seu olhar não está em quem dá a oferta. Tire o seu olhar. O seu olhar tem que estar nele. Irmão, quando o seu olhar está em Jesus, se vem a oferta, você diz amém. Quando o seu olhar continua em Jesus, se não vem oferta, você diz amém também, Senhor. E Jesus tratou com Judas, expôs o coração dele. Foram várias oportunidades que eu posso lhe nominar na Bíblia. Quantas oportunidades Deus deu a ele para que ele se arrependesse, e ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. A Bíblia também o chama de filho da perdição. Ele não se arrependeu. Aqui você tem então umas mulheres que estavam tocadas pelo Senhor e estavam dispostas. Eu quero que você perceba o assunto aqui. Eu não encontro nenhum pedido de Jesus a essas mulheres. Eu não encontro nenhum pedido dizendo: nós precisamos de oferta. Nós vamos na aldeia de Betânia, o povo lá está pobre. Não. Essas pessoas, o assunto era colocado diante do Senhor, e ali está o Senhor da glória, e o Senhor tocou no coração dessas mulheres, e elas vinham e depositavam aos pés do mestre o que precisava ser depositado para a obra ser feita. Os irmãos entendem? Esta é a obra de Deus. Essa não é obra do homem. Essa é a obra de Deus. Na Bíblia, perceba esse assunto, sempre o Senhor está com o olhar no Pai. Ele não está com o olhar nessas mulheres que o está servindo, nem qualquer outro homem. Ele está sempre com o olhar no Pai. A comunhão dele é com o Pai. E
um determinado irmão fala o seguinte: lembra daquela mulher que foi pega em flagrante adultério? E os homens queriam apedrejá-la. De acordo com a lei de Moisés, ela merecia ser apedrejada. E Jesus, ele é confrontado por aqueles homens e é dito: mestre, essa mulher foi pega em adultério e de acordo com a lei ela precisa ser apedrejada. E você, o que diz? E aí o Senhor se ajoelha ou se abaixa e começa a fazer uma espécie de desenho no chão, né? E eles insistem com a pergunta: e então, mestre, o que vamos fazer? O que vamos fazer com ela? Ele não poderia dar uma resposta que não viesse do Pai. Ele não poderia responder de si mesmo. O que eles estavam falando estava certo. Ela deveria ser apedrejada de acordo com a lei de Moisés. Mas o que é que Jesus diz? Aquele que não tem, atire a primeira pedra. Eu estou usando esse exemplo para mostrar que o Senhor, ele só fazia o que estava no coração de Deus. Havia uma conexão direta com Deus, ele estava livre nessa comunhão e ele podia então exercitar essa comunhão com o Pai de tal forma que ele respondia de forma plena ao coração de Deus. E é dessa forma que o Senhor vai trabalhando, vai nos levando a conhecer mais da sua obra e da sua pessoa. Então, irmão, se nós estamos querendo nos envolver com a obra do Senhor, se nós estamos querendo caminhar pela fé, se nós estamos querendo ter uma vida de olhar para o Senhor na obra dele, seja na localidade ou fora dela, nós precisamos lembrar que precisamos depender unicamente de Deus. O nosso olhar, ele não pode estar nas mãos humanas, que Deus pode usar, mas o nosso olhar está no Senhor. E outra coisa, quando o nosso olhar está nas mãos humanas, nós começamos a pensar que essas mãos humanas podem governar o que nós estamos fazendo. Eu vou parar por aqui, eu só vou te contar um exemplo. Quando nós estávamos para construir esse local, eu vou dizer algo para você e talvez que alguns aqui não saibam. Talvez nós tenhamos gasto aqui, nas contas o tesoureiro está ali que pode me dizer se é isso ou não. Quando nós começamos essa obra aqui, primeiro a gente comprou esse local aqui, alguns irmãos participaram desse processo, e aconteceu da seguinte forma: Joilson passou aqui pela frente, Joilson de Suzana, e disse assim: rapaz, olha o local ali para os irmãos, daquela maneira que você conhece o Joilson. Olha o local ali para os irmãos, não foi dessa? Aí nós fomos lá ver o que é que o Joilson estava falando. Aí chegamos ao dono do imóvel, que se chama, né? Ele está vivo ainda, Antônio Globa, uma família de espanhol. Aí Antônio disse assim, eu não me lembro o valor na época, eu sei que a gente comprou por 70 mil, não foi? 70 mil. Tem alguns irmãos que tiveram oportunidade de participar desse processo diretamente, direto ou indiretamente. Isso faz parte de uma história bonita para ser contada. Nesse local que você está aqui, tinha um forno de não sei quantas toneladas. Nós temos fotos desse forno? Temos foto. Um forno enorme, porque aqui funcionava uma padaria chamada Senhor Pão. Olha que interessante, irmão. E o pão daqui é o melhor pão que eu já comi na Bahia. Quem não teve oportunidade, perdeu. Senhor Pão. E tinha um forno aqui enorme. Esse forno a gente foi para cima dele, derrubou na mão grande, Léo. Tinha umas 10 toneladas talvez desse forno. Nunca vi o forno daquele. Rapaz, a gente correu para cima de Antônio Globa, me desculpe aqui eu parafrasear.
E Antônio chegou: rapaz, esse negócio aí está cheio de mato, aí está cheio de coisa. A gente não tinha o dinheiro estava investido com o irmão. E o dinheiro, sabe o dinheiro que a gente tinha, irmão? Nós tínhamos 18 mil reais. Como é que você tem 18 e vai comprar um negócio de 70? As coisas de Deus. Em 2 anos, Deus fez esses 18 mil se transformar em 70, não foi dessa? Em 2 anos, eu queria um investimento desse aí, viu, irmão? Em 2 anos, 18 mil se transformou em 70, juro sobre juro. Pegamos os 70 mil, milagre. Está aqui, João, Antônio. Nem dinheiro para fazer a transferência a gente tinha, imediato, né? Nem dinheiro para fazer a transferência, que gasta aí uns 3 ou 4% para fazer a transferência. Nem dinheiro. Aí aconteceu, compramos. Eu estou te falando para falar um pouco do milagre de Deus, viu? Aí daqui a pouco compramos, transferiu e agora construir. E aí, na igreja, irmão, as coisas são maravilhosas. Porque é assim, ó, uma parte da igreja achava que a gente tinha que construir. Outra parte achava que a gente tinha que vender e dar aos pobres. Olha para aí que conversa bonita. Eu estou falando mentira? Foi isso ou não foi? Uma parte, cadê Jailson? O Jailson está lá nas crianças. Aí uma parte queria construir. Eu me lembro que a gente teve algumas reuniões lá em casa, acaloradas. Aquela parte puxava para lá, outra parte. Aí nós precisávamos de outro milagre. Sabe qual era o milagre? Dar consenso a esse povo, meu Deus. Eu estava na coluna do meio. Se é para vender, vende. Se é para dar aos pobres, se é para construir, também constrói. Eu estava na coluna do meio. O vento que Jesus colocar, eu vou. Sendo Jesus. Aí de repente, isso aqui passou 7 a 10 anos parado. A gente fazia cerca, o pessoal vinha, derrubava tudo. Você lembra que tinha um lixão aí na frente? Quem alcançou o lixão aí? Levanta a mão. Aquele lixão foi milagre de Deus tirar o lixão. Orando para Deus tirar o lixão. Às vezes a reunião aqui, almoço, aquele fedor horrível. Senhor, tira esse lixão daí. E o Senhor operou. Aí, Deus operou o milagre, irmão, trazendo irmãos conciliadores e dizendo: não, nós vamos construir. Eu digo: agora vai. Eu vou por esse vento aqui. Aí já sabe, né? É aqui que eu vou. Então entrei e graças a Deus. Agora observe. Nesse processo, eu vou te contar um segredinho que alguns é que sabem. Um irmão me procura. Infelizmente, acho que ele procurou a pessoa errada. Eu falei tudo isso para dizer o que eu vou dizer agora. Ele me procura e diz assim: eu posso ajudar na construção, mas eu só vou fazer se vocês fizerem isso, isso e isso. Eu digo: pegue seu dinheiro e vá guardar, porque você não vai determinar o que a gente vai fazer na obra de Deus, não. Não foi isso, Décio? Ele ficou 1 semana sem dormir. Eu acho que hoje o coração dele deve roer lá. Ô irmão, você quer ofertar e quer dizer o que vai fazer? A Bíblia diz que tem que colocar os pés dos apóstolos, não é isso que... Mas nós não temos apóstolos. Então coloque lá no altar, onde for. Mas tem que colocar os pés, ó, desprender. Eu dei lá, ó, é do Senhor. Eu vou dar, mas tem que fazer aquele negócio daquela forma. Deixe isso com quem é da competência. Deixe isso com quem Deus designou para fazer. É claro que aqui eu não estou dizendo que a gente não recebe contribuição. Eu não estou dizendo isso não. O que eu estou dizendo é que você não pode contribuir com a obra de Deus dizendo o que o obreiro tem que fazer, porque senão você cria um cabresto prendendo aquele que está servindo. E graças a Deus nós não temos essas amarras. Falo isso não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Quando o poder econômico, quando o poder político, ou o poder da comunhão, da opinião comum do povo começar a governar a igreja, deixou de ser igreja.
deixou de ser igreja. Então nós temos que seguir ao Espírito Santo. E aí a gente teve briga para lá. Você sabe que você fazer uma obra com 300 engenheiros não é brincadeira. 300 engenheiros, irmão. Um fazia aqui, outro fez do outro lado, o outro disse que está errado. Meu Deus! O engenheiro aqui se chamava Nível, tem a plaquinha dele. Ele me chamou algumas vezes: Marcelo, eu não aguento mais. Eu disse: Nível, tenha calma. Que ele tinha essa obra aqui como filhinho dele. Ele chegou um dia para mim e disse assim: eu vou largar tudo, Marcelo, e vou embora. Eu disse: você vai largar seu filhinho, é? Você vai largar seu filhinho? E graças a Deus nós estamos aqui. Possivelmente, irmão, nós gastamos aqui alguma coisa em torno de R$1 milhão. Aí você vai dizer: e os crentes estão com dinheiro, viu? Me pergunte de onde veio, que eu não sei. Veio do céu. Veio dos corações tocados por Jesus. E é Deus que faz a obra. Amém? Então, o que eu queria falar nesse sentido, acabou o tempo, é que é Deus quem opera. É Deus que toca no coração. É Deus que faz a obra. E nós contribuímos com isso. Mas nós não podemos mandar na obra de Deus. Quem manda na obra de Deus é Ele mesmo. E a última foi agora aqui. Eu vou falar só essa e prometo que vou embora. Está vendo esses ar-condicionados aqui? Tá os irmãos aí. Eu conto que é testemunho para a posteridade. Nós íamos colocar as pias antes da conferência. Aí houve um consenso ali na comunhão, diz: não coloca as pias agora não, que a gente vai ter gasto da conferência. Não foi dessa? Vai ter gasto da conferência e a gente precisa estar preparado para outros gastos eventuais. Ótimo. Isso foi antes da conferência, fevereiro. Aí de repente surgiu esse orçamento aí de, sabe quanto foi? 50 mil. Sabe quanto a gente tinha? Nada. Eu estou brincando, irmão. Sabe quanto era o orçamento das pias? As pias, o orçamento era 7 mil, nós conseguimos baixar para 5 mil mais ou menos. E foi vetado. Você vê como o crente tem que ser. Você sabe que negócio de obra eu acabo me mexendo, né? Aí o pessoal diz: não, eu quero fazer. Eu me bulino todo. Mas tudo bem. Aí o orçamento do ar-condicionado, 50 mil, passou e ninguém disse nada. Porque Deus mandou o dinheiro. Deus mandou o dinheiro. Vem cá, a gente está sentindo que a gente está pagando ar-condicionado desse? Está sentindo, Luciano, que está pagando ar-condicionado? Jorginho, está afetando as finanças o ar-condicionado? Você agora está aqui todo no bom. Eu vejo as irmãs todas enroladas com frio. Glória a Jesus. Deus é bom. O que eu quero te fazer ver é que Deus que faz a obra. Vamos confiar em Deus. Vamos olhar para Deus. E Ele vai fazendo como Ele quer, da maneira dEle. Me perdoe pelo tempo. Vamos orar e agradecer a Deus pelo momento. Amém? Senhor, te agradecemos por esse tempo aqui. Ajuda-nos a colocar o nosso olhar em Ti, confiando que o Senhor é capaz de fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Conduza-nos, Senhor, em tudo. Obrigado por esse tempo e que o Senhor reavive em nós a confiança em Deus, na Tua pessoa, naquilo que o Senhor já fez por nós lá na cruz. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão.